Covid é uma doença infecciosa viral, predominantemente respiratória, que pode apresentar 3 fases durante a sua evolução. A primeira fase é denominada infecciosa ou de replicação viral. A segunda fase é a pulmonar ou inflamatória. A terceira fase é a hiperinflamatória ou sistêmica. Nas formas evolutivas, não existe uma divisão temporal totalmente demarcada entre essas fases, havendo frequentes superposições das características de cada uma. Aproximadamente 85% dos pacientes infectados pela Covid vão desenvolver apenas a fase 1, 15% vão caminhar para a fase 2 e 30% dos que caminham para a fase 2 vão evoluir para a fase 3, o que corresponde a aproximadamente 5% do grupo total. É muito importante que se faça um diagnóstico correto da fase 2, porque a adoção de medidas terapêuticas adequadas no tempo certo e baseadas em evidências podem reduzir o número de casos que evoluem para formas mais graves com necessidade de hospitalização e terapia intensiva. Nessa fase, identificamos os pacientes que vão precisar de corticoterapia, oxigenoterapia e hospitalização. Vou comentar sobre a corticoterapia e oxigenoterapia em próximos vídeos. A primeira fase da doença tem uma duração média de 7 dias e se caracteriza pela presença de febre, sintomas nasais, fadiga, mialgia, tosse seca pouco intensa, perda de olfato e de paladar e diarreia. Essas manifestações variam em ocorrência e intensidade, mas a principal característica dessa fase 1 é a redução progressiva dos sintomas, de maneira tal que em torno do 5º dia e mais caracteristicamente no 7º dia, não existem mais febre ou fadiga significativa e a tosse, se ainda existir, é esporádica. Em termos de medicação nessa fase, o mais importante é o que não fazer. Já falei sobre tratamento precoce. Existe ainda evidência significativa também para não usarmos antitérmicos, visto que a febre potencializa a ação da resposta imune inicial. Mas quando a Covid deixa de ser uma gripezinha? Tipicamente, o que caracteriza os pacientes que estão na fase 2 é justamente a persistência, o retorno ou a intensificação das manifestações iniciais entre o 5º e 10º dia desde o início dos sintomas. Persistem ou se acentuam principalmente a tosse seca, a fadiga e a febre. O paciente relata que não tem ânimo para fazer nada. Pode surgir ainda a dispneia, que é a respiração ofegante para fazer atividades habituais. É muito difícil que alguém que esteja muito bem no 7º dia venha a evoluir com gravidade posterior. Mas sempre devemos ter atenção para os sintomas de gravidade até 14 dias após o início da Covid. A avaliação da Covid se sustenta em 4 pilares: o clínico, o de oxigenação, o laboratorial e o de imagem, radiológico ou tomográfico. Na primeira fase da doença, é suficiente, na grande maioria dos casos, a avaliação clínica para definir quem tem maior risco de doença grave e identificar, no momento certo, os pacientes que estão evoluindo para a fase 2. A partir da suspeita clínica da fase 2, os principais elementos complementares vão ser a avaliação da oxigenação e a avaliação dos marcadores sanguíneos de prognóstico e de inflamação sistêmica. Aqui entra a importância do oxímetro, como foi destacado recentemente pela Organização Mundial da Saúde. Saturação de oxigênio igual ou menor a 94% é altamente sugestiva da fase 2 da doença, principalmente se bem caracterizada a inexistência de outros fatores para a queda da saturação de oxigênio, principalmente doenças respiratórias crônicas e obesidade importante. Se a baixa oxigenação se juntarem à presença de marcadores inflamatórios aumentados, a fase 2 está mais do que caracterizada. Deixei para falar por último sobre o papel da imagem para avaliar gravidade, porque dificilmente ela se dissocia dos outros 3 pilares. A imagem geralmente vem quantificar o que já suspeitamos com os elementos de clínica, oxigenação e laboratório. Geralmente reforça a percepção de gravidade. Não deve surpreender quem está atento. A avaliação clínica é o fio condutor da necessidade de utilização das demais medidas. Portanto, atenção máxima entre o 5º e 10º dia da doença, principalmente, mas não exclusivamente,
naqueles com fatores de risco para doença grave. Obrigado.